Gente, muito boa noite. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a Santa Ceia do Senhor, a celebração da morte de Cristo, enfim. Por que há tanta diferença entre a comemoração das Testemunhas de Jeová e da comemoração das igrejas? E lembrando que como esse é um canal de ex-testemunhos de Jeová que deixaram a organização, mas continuam buscando a Deus, e muito provavelmente, se você congrega em alguma comunidade cristã, em alguma igreja, você vê que todos tomam da Santa Ceia, e você aprendeu a vida inteira que somente os 144 mil ungidos podem tomar da Santa Ceia. O que na Bíblia pode te mostrar, te provar e tranquilizar o teu coração a respeito desse assunto tão polêmico? Esse assunto que existem milhares e milhares de vídeos. Mais uma vez falando, como é um canal pequenininho, os que assistem, muitas vezes nós temos contato entre nós, conversamos até pelo WhatsApp, então eu vou falar com vocês aqui como uma família, como se estivesse em casa, estou em casa, conversando com alguém que estivesse aqui na minha frente. Gente, vamos lá, vamos desmistificar e tentar entender de uma forma prática a celebração, a comemoração, tomar ou não dos emblemas. Se você saiu da organização, você está pensando, eu não posso tomar nos emblemas, eu não sou ungido. Por quê? Porque a celebração da morte de Cristo foi uma nova aliança entre Jesus e os ungidos. Não é isso que você aprendeu? Deixa eu te perguntar, aonde está isso na Bíblia? Que é uma nova aliança entre Jesus e os ungidos. É muito interessante isso. Então você tem que tentar entender. Primeiro você tem que desmistificar da tua mente que toda vez que você ouviu falar que quando Jesus falava não tema pequeno rebanho, ele está se referindo aos 144 mil ungidos. Gente, por favor, não confunda o livro do Apocalipse, as revelações do Apocalipse, com o Evangelho de Cristo, que ele explicou de uma maneira muito clara, muito simples e didática. Jesus se encontrava com um grupo pequeno de pessoas, quando ele disse, não tema, pequeno rebanho, porque aprove a Deus, vos escolher. E João, vamos ler isso para não ficar fora de contexto, João 10, 16. Eu vou achar aqui para nós, João 10, 16. Que diz assim, cadê? Aqui. Eu vou ler o 15 para entrar um pouco no contexto. Assim como o Pai me conhece a mim, também conheço ao Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Para quem não é testemunho de Jeová, o texto é muito simples, ele é autoexplicativo, mas para quem foi testemunho de Jeová, aprendeu que aquele rebanho significava ungidos, e o outro rebanho eram os não ungidos. Jesus fala para judeus, aprisco, curral, o local onde vai ficar os bichinhos ali, as ovelhinhas. Aqui vai ficar a raça tal das ovelhas. Tá? Esse é o aprisco dos judeus. Mas eu tenho outras ovelhas que não são do aprisco dos judeus. E essas eu também tenho de buscá-las. Como? De que maneira? Te apresento o apóstolo Paulo, que foi lá e pregou para todas as ovelhinhas que não eram do aprisco dos judeus, os gentios. Simples assim. E hoje, o mundo inteiro conhece o Evangelho de Cristo, e as boas novas do reino de Deus são essas, que agora, quem não era judeu, pode ser juntado à videira, pode se tornar judeu também. Pode se tornar filho de Deus também. Isso são as boas novas. Então Jesus fala aqui sobre isso. Não é de ungido e não ungido. Tá, entendemos isso.
Vamos tirar outro mito da nossa mente. Vamos desmistificar outra coisa. Por que eu, hoje, como e bebo do pão e do vinho? Porque em João 6:53, Jesus falou o seguinte. João 6:53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou se escandalizaram no momento, pensaram, mas que é isso? Como comer sangue, comer carne, beber sangue, isso é canibalismo e tal. Então, na noite da Santa Ceia, ele explica o que aquilo significava. Quem não tem parte comigo, não tem parte com o Pai. Então, precisamos estar ligados ao Filho para estar ligados com Deus. E precisamos celebrar e participar dos emblemas. Não, mas isso aí é só para ungidos, não é para ungidos. É para todos. Nunca foi, na história da Bíblia, dito para alguém não participar dos emblemas. Agora vem o detalhe, agora vem o ponto mais polêmico que você tem mais na sua cabeça de que você não pode comer dos emblemas. Porque a vida inteira leram para nós, esse é Simão de Jeová, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por isso que eu digo, gente, isso aqui, ó, isso é uma maravilha, cara. A Bíblia é uma maravilha. Ler a Bíblia sem uma sentinela junto, meu Deus do céu, como abre a nossa mente. 1 Coríntios 11, 24. 11, 24, cadê? Não é o 24 primeiro. Eu quero falar do 11, 29, que diz assim, ó. Porque quem come e quem bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Uau! Os irmãos falaram que eu tenho que ser ungido para comer e beber. Eu não sou ungido, porque eu não quero ir para o céu. Eu tenho vontade de viver na terra. Então, eu não sou ungido. Aí, se eu comer, não sendo ungido, eu estou me condenando. Então, eu não vou comer. Pronto. Tá aí o raciocínio. Vamos lá. Todo texto, ele tem um contexto. Qual é o contexto aqui? Está virado, né? Está na câmera de selfie, vai estar virado. Então não adianta eu mostrar muito que vai estar virado. O contexto desse texto é dissensões na ceia de irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. O que acontecia? Vamos para o contexto. Isso aqui, uma vez nós discutimos esse detalhe, eu expliquei como nós pensávamos, o irmão Pedro, que congrega comigo, ainda explicou essa visão tão simples e eu, nossa, é verdade, a gente ficava preso a isso, né? Não tinha percebido. Pedro, um abraço para ti, meu velho. Olha só. Nisto, porém, 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, olha o pessoal como celebrava a ceia do Senhor lá em Corinto, há entre vós dissensões e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando se juntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. O pessoal se juntava, não respeitava nada, estava fazendo de qualquer jeito. Eles iam para encher a barriga, outros iam para ficar bêbado, porque era vinho, eles usavam vinho. Então, uns iam para encher o caneco, outros iam, né, para comer demais, e isso era uma loucura, isso não podia ser assim. As coisas precisavam ser feitas com decência. Então, Paulo continua. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Simples. Simples. Portanto, dentro do contexto que ele tinha acabado de falar, da forma indigna como eles estavam celebrando a ceia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, ó pastor Nildo, gosta dessa parte aqui, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muito bem. Se você percorrer a palavra de Deus, em momento algum, nem na contagem do livro de Apocalipse, quando fala dos 144 mil, dos sacerdotes, nunca é mencionada a questão da celebração ser algo exclusivo para um grupo de ungidos, até porque essa expressão você não vai encontrar na Bíblia, tá? Essa questão de ungido e não ungido, tá? Não tem isso. Não tem isso. Quando entra as escrituras sagradas, quando o Espírito Santo desce, todos recebem o Espírito de Deus, se forma a igreja, fim de papo, mano. Ali começa a nova era cristã. Enfim, nós não vamos falar sobre ungido ou não ungido, nós vamos falar sobre Apocalipse, não nesse vídeo. Mas eu quero que você entenda isso. Não sei se foi de ajuda, não sei se você conseguiu entender esses detalhes, mas Jesus pediu: fazei isso em memória de mim. Fazer o quê? Passar o pão na tua frente, passar o vinho? Não. Comer, não beber, não tem parte comigo. Paulo disse: façam, examine-se e comam e bebam. É o que a Bíblia ensina. O que é indignamente? O contexto. Pessoas se juntando para uma ocasião tão solene para se embriagar, para comer, para outro passar fome. Um comer demais, o outro passar fome. Isso é uma coisa indigna. Por esse procedimento, havia muitos que estavam dormindo na fé. Porque algo tão sagrado estava sendo levado de qualquer jeito. Isso está acontecendo hoje. Isso acontece muito hoje. Coisas sagradas sendo levadas de qualquer maneira, qualquer jeito. Tudo pode. Então, muitos dormem na fé. Esse é o detalhe. Tá bem? Então, pensa nisso. Não confie somente no que eu lhe falei aqui. Leia a Bíblia. Leia tudo que permeia a Santa Ceia. Analise-se e pense. Você quer ter parte com o Senhor Jesus? Você acha que você é digno de ter parte com o Senhor Jesus? O que é digno de ter parte com o Senhor Jesus? Pense nisso, meu querido. Cristo morreu por todos. Cristo morreu desde do vagabundo mais miserável até o rei mais exaltado. Cristo morreu por todos. Tá bem? Então, espero que esse vídeo faça algum sentido para você e que seja de proveito para você. Tá bem? Fique na paz de Deus e em breve a gente se fala de novo.